Deixa eu te fazer duas perguntas. Primeira, você sabe o que é esse carinha aqui? Ou esse aqui? Não? Sim? Segunda pergunta, você sabe para que esse carinha aqui serve? Qual é a função dele? Não? Então fica até o final desse vídeo aqui que eu vou falar para vocês, tá? Prometo que vai ser um conteúdo muito bacana. E se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre disjuntor, tá? Tem esse modelo aqui, que é os mais novos, que a gente acha muito hoje no mercado, e tem esses modelos mais antigos aqui, que a gente ainda vê muito nos quadros mais antigos, tá? Mas vamos lá, disjuntor. Primeiramente, ele tem as informações dele aqui, que é uma numeração. Esses mais novos aqui também tem uma letra, que já é uma área mais técnica, que é a curva dele, tá? Os mais antigos também tem uma numeração aqui, mas o que são esses números? Quando a gente fala, tem que colocar um disjuntor de 20, tem que trocar meu disjuntor por um disjuntor de 40, o que são esses números? Nada mais é do que a corrente limite do disjuntor, tá? Eu vou explicar isso mais pra frente, mas esse número é o limite que esse disjuntor vai suportar antes dele desarmar. Mas vamos lá, como que funciona o disjuntor? Ele é uma chave que pode ser ligado e desligado tanto manualmente, ou ele tem uma função que ele desarma automaticamente, tá? E como que ele desarma automaticamente? Em dois casos. Primeiro, em caso de curto-circuito, o mais famoso dele é quando um fio, cobre de um fio encosta no cobre de outro fio diferente ali, tá? Dá aquele estouro e ele desarma instantaneamente. E no segundo caso, é em caso de sobrecarga, tá? Mas o que é uma sobrecarga? É um excesso de corrente passando naquele circuito. Se você está em dúvida do que é corrente, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, um link de um outro vídeo que eu falo sobre corrente elétrica, tá? Mas voltando aqui. Então ele vai desarmar em caso de sobrecarga. Então, se eu tiver muita corrente passando no meu circuito acima do limite que eu estabeleci, esse cara aqui tem que desarmar. Tá, mas como é que eu vou saber se está ultrapassando ou não o limite do disjuntor? Então a gente vai fazer um cálculo da corrente elétrica que vai passar no nosso circuito ali, ou seja, nos nossos cabos. E depois que a gente descobrir essa corrente, a gente vai determinar um limite para ela e aí a gente vai colocar um disjuntor para chegar nesse limite. Ou seja, se a corrente ultrapassar esse limite, o disjuntor tem que desarmar. Vamos fazer um exemplo na prática aqui para ficar mais tranquilo de entender. Então eu vou passar uma instalação para a sala da minha casa. Então eu tenho que ver ali quais os aparelhos que eu vou ter na minha sala. Se eu não for ter nada fora do normal, eu vou usar um fio padrão para tomada de uso geral, que é um fio de 2,5. Então eu vou lá na minha tabela de cabos e vejo que o limite que um fio de 2,5 suporta vai ser em média ali 22, 23 amperes. Então o que eu faço? Na hora que eu for colocar um disjuntor no meu quadro para proteger esse cabo, eu tenho que colocar ele de no máximo 22 amperes, tá? Para poder respeitar o limite do cabo. Como eu não vou achar um disjuntor de 22 amperes ali, eu coloco o mais próximo. Acima eu iria achar um disjuntor de 30 amperes e abaixo eu vou achar um disjuntor de 20 amperes. Então eu vou e coloco um disjuntor de 20 amperes. Então coloquei um disjuntor de 20 amperes, passei um fio de 2,5, tá tranquilo. Estou usando a instalação da minha sala. Se por algum motivo a corrente ali do circuito da minha sala começar a subir, ultrapassar esses 20 amperes, para o meu fio não derreter, porque já vai estar ultrapassando o limite do fio, ele pode sobreaquecer, derreter e dar um problemão. Quando ultrapassar o limite do meu cabo, esse amigão aqui, ele vai desarmar para poder proteger o cabo. Então por isso que eu digo que ele é o segurança da sua instalação. Se ele desarmou é porque alguma coisa de errado aconteceu. Então o mais importante é se saber. Disjuntor ele tem que ser de acordo com o cabo. Então se eu tenho um fio X que suporta uma corrente ali de 30 amperes, o meu disjuntor tem que ser ali 30 amperes ou mais próximo disso que eu conseguir. Eu não posso ter um fio que suporta 30 amperes e colocar um disjuntor de 40 amperes. Porque se eu tiver um problema na minha fiação e a corrente chegar, por exemplo, a 36 amperes, para o meu disjuntor vai estar ok, vai estar abaixo dos 40 de limite dele. Só que para o meu fio já está acima do que o meu fio suporta. E o meu fio já pode aquecer e derreter. Então eu tenho que trabalhar esse carinha aqui de acordo com os cabos que eu vou colocar na minha instalação. Mas não tem muito segredo não, tá pessoal? A tabela de cabos ali do limite de corrente que um cabo suporta é mais ou menos ali a tabela de disjuntores. Então, por exemplo, um fio de 2,5 ele suporta em média ali 20, 21 amperes. Se você for olhar a tabela de disjuntores, você vai ver que existe disjuntor de 16, de 20 e aí já pula para 30.
Então um fio de 2,5 eu sei que eu vou usar em média esses dois disjuntores, um de 16 ou um de 20. Para eu usar um disjuntor de 30, aí eu já vou ter que pular para um fio de 4 milímetros, tá? Aí vamos supor que eu tenho um fio de 6 milímetros que suporta mais do que os 30 amperes, ele já chegaria nos 40 amperes. Quando você olhar na tabela de disjuntor ali, você vai ver que tem disjuntor que depois do 32 já pula para o 40, tá bom? Posso fazer o contrário? Posso. Por exemplo, eu tenho um fio de 4 milímetros que suporta em média ali 30, 32 amperes. Posso colocar um disjuntor de 20? Posso, tranquilo. Se a corrente ultrapassou 20 amperes, ele vai desarmar para controlar. Só que nesse caso eu vou estar desperdiçando o cabo que eu coloquei na minha instalação. Vamos dizer que cabo está caro hoje em dia, né? Então se eu tenho um cabo que suporta 32 amperes e eu coloco um disjuntor de 20, eu estou desperdiçando o potencial do meu cabo. Mas não tem problema eu colocar o disjuntor ali. Vou dar um exemplo aqui do caso mais comum que envolve disjuntor, tá? O pessoal vai lá, compra um chuveiro mais novo, chuveiro mais potente, vai tomar o banho dela, passa alguns minutos, o disjuntor desarma. Aí a pessoa fica injuriada, fala, não, vou trocar meu disjuntor, vou chamar o eletricista, vou pedir para ele trocar o disjuntor. Aí a pessoa vai lá, coloca um disjuntor com uma amperagem mais alta, tá? Que vai suportar mais tempo de banho dela ali e acha que resolveu o problema. Só que aí tem que tomar cuidado, porque você aumentou o limite do seu disjuntor, mas e o cabo que está passando ali? Ele vai conseguir acompanhar o limite desse disjuntor? Porque senão na hora que você usar o seu chuveiro, o disjuntor tá ok, ele não vai desarmar. Só que aí seu cabo pode estar aquecendo e ele vai derreter e aí é onde vai dar o problema. E em caso de choque elétrico, ele vai desarmar? Não. Disjuntor ele foi feito para proteger a fiação e somente a fiação. Tá? Em choque elétrico ele não desarma. Quem vai desarmar em choque elétrico vai ser o DR, que eu vou deixar um vídeo aqui também na descrição falando sobre DR. Então, resumindo é isso, gente. Disjuntor foi feito para proteger a fiação da sua casa, tá? Tem que ser bem dimensionado, não protege contra choque elétrico, tá bom? E se ficou alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, tá bom? Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades. Deixa aquele like se esse vídeo ajudou você e até o próximo.